Boa noite, pessoal. Muito boa noite para você que está aí do outro lado aqui da câmera, nos acompanhando em mais essa edição aqui do Pod da Prefis. Estamos aqui com meu amigo aqui, meu colega de bancada, o Rafinha. É isso aí, Marinha. E hoje vamos falar de um assunto bem legal, né, Rafa? Aliás, como sempre, mas eu acho bem interessante. Cada vez que a gente levanta uma pauta, pode ter certeza que é alguma coisa boa, que é desenvolvido aqui pelo município, pela prefeitura aqui de São Sebastião. Não é isso, Rafa? É isso mesmo, Mara. Boa noite a todos os nossos queridos web espectadores. Hoje o assunto é a comemoração, na realidade, né, do 15 anos... O debut. É. Eu queria falar essa palavra. 15 anos do SAMU, cara. Então é um momento muito especial, é um serviço essencial e importantíssimo aqui para o Litoral Norte e para todo o Brasil, né? Realmente é um atendimento que salva vidas e a gente trouxe aqui um convidado muito especial, né, Mara? Com certeza, nós estamos aqui com o André Leandro, ele é o coordenador regional do SAMU aqui no Litoral Norte, ou seja, com ele a responsabilidade pelas 4 cidades, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. E vamos bater um papo com ele, que ele vai contar um pouquinho desses 15 anos do SAMU e até do que antecedeu a instalação do SAMU aqui no nosso Litoral Norte. Sim. Não é isso, André? Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Realmente, essa semana que vem, ao longo do mês de novembro, é um mês de grande comemoração, né? O nosso SAMU, sede São Sebastião, Regional Litoral Norte, está debutando, 15 anos. É uma história que começou da vontade de profissionais de saúde há praticamente mais de 20 anos atrás, né? E que se consolida aí com os 15 anos do SAMU. Queria que você contasse pra gente justamente isso. Você contou aqui pra gente nos bastidores, são 31 anos de prefeitura. Como que surgiu? Como é que o SAMU foi instalado? Como que se fazia antigamente para o atendimento das pessoas que necessitavam de atendimento rápido, emergencial, né? Então, em São Sebastião é pioneiro, na verdade, na região metropolitana do Vale do Paraíba inteiro em relação à instalação do SAMU. Porém, a história ela começa lá em 1996, quando a Defesa Civil de São Sebastião, sendo considerada já uma das mais atuantes do país, ela tinha um quadro de centenas de voluntários dentro do município. E a maioria deles, eu prestei concurso em 94 e em 96 estávamos lá na Defesa Civil. E começamos a treiná-los em primeiros socorros. Depois, com a formação da gente em auxiliar de enfermagem, esses voluntários, eles criaram uma associação chamada VIDEC, Associação de Voluntários da Defesa Civil. Essa associação fez um convênio com a prefeitura e começou, então, a tripular as ambulâncias, porque como que era feito antes? A ambulância ficava na porta do pronto-socorro e algumas ocorrências o motorista ia sozinho. Nossa. Outras ocorrências, às vezes, a enfermagem saía do pronto-socorro ali de um procedimento que estava fazendo, entrava na ambulância e ia atender dependendo dessa gravidade. O telefone 192 ele ficava dentro da recepção do pronto-socorro, vamos dizer assim, né? Então não tinha assim uma regulação, não tinha protocolo, não tinha uma rotina desses atendimentos. A partir do ano de 2000, foi que, então, nós apresentamos um projeto para a Secretaria de Saúde. O município ele tinha 5 ambulâncias espalhadas ao longo do município, né? Uma na Enseada, uma no centro, outra em Maresias, Boiçucanga e uma em Juqueí. A maioria dessas ambulâncias nos bairros, a maioria não, todas, ficavam nos postos de saúde. Então, era a mesma coisa, corria durante o dia com o motorista e à noite com o motorista. Muitas das vezes levava paciente de um posto de saúde ao pronto-socorro só com o motorista. Se o paciente passasse mal lá atrás, né, contava com a sorte. Então, a prefeitura, ela passou, então, a partir do ano 2000, a tripular essas ambulâncias com técnicos e auxiliares de enfermagem 24 horas. E aí, tirou-se o 192 do pronto-socorro e levou-se ele para o posto de bombeiro, colocando um atendente também 24 horas. E aí nasceu o CACEM, Central de Atendimento e Controle a Emergências Médicas, né?
isso se perdurou de 2000 até 2008, foi quando nós ficamos como coordenador desse projeto até 2005, e em 2008, 2009, quando nós voltamos para a coordenação desse serviço, havia, em dezembro de 2008, a publicação da portaria de regionalização do SAMU, né? Porque antes o SAMU só podia ser implantado em municípios com a população acima de 500 mil habitantes. Então era só municipal, então só tinha SAMU, na verdade, no estado de São Paulo, praticamente tinha SAMU na capital e tinha SAMU em Cubatão. Nós não tínhamos mais conhecimento de SAMU em outras regiões. E aí nós apresentamos, então, elaboramos o projeto, apresentamos o projeto ainda como funcionário, enquanto funcionário da prefeitura, né, apresentamos esse projeto para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde nos colocou como ponto focal na região, e aí nós saímos vendendo essa ideia para os 4 municípios, porque era um assunto regional, não se fazia mais municipal. E aí os 4 municípios foram entendendo que eles já tinham um custeio com esse serviço, com aquela ambulância que ficava parada 24 horas na porta do pronto-socorro, entendeu? Sem qualidade de assistência, então já tinha um custeio com isso. Com o custeio que eles iam ganhar do Ministério, mais o equipamento novo, dava para bancar esse serviço. E aí Ilhabela aderiu, Caraguatatuba aderiu, Ubatuba aderiu, e pense, naquela época Ilhabela não tinha os royalties, Caraguá não tinha royalties, Ubatuba não tinha royalties, entendeu? Mas mesmo assim eles entenderam, nós mostramos que havia um custeio antes. Então eles aderiram e apresentamos o projeto em março de 2009. Nós já recebemos as ambulâncias, de 2010, desculpa. Março de 2010 nós recebemos as ambulâncias, 14 ambulâncias para o Litoral Norte, e em 22 de novembro de 2010 foi inaugurado o SAMU, sede São Sebastião, Regional Litoral Norte. São Sebastião agregou a central de regulação, que conta com médico 24 horas regulando os atendimentos, né? E se tornou a sede, por questão de know-how também, né? Se tornou a sede do SAMU Regional Litoral Norte, a primeira regional de SAMU de toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Olha só, conta história, muita história, né, Rafa? Muita história. O André é expert no assunto, acho que não poderia ter alguém melhor mesmo para vir contar essa trajetória dessa instituição tão importante, desse serviço tão importante. E o bacana é que você acompanhou toda essa jornada, né? Essa evolução e toda essa infraestrutura criada acerca do SAMU, né? Qual o sentimento você, como profissional da área, vê hoje também a qualidade do serviço, né? Porque realmente é uma referência. Como você, como profissional da área, o que você sente em ver essa expansão e esse atendimento cada vez melhor para a população? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de digitar o projeto, de ir em outros lugares, pegar referência com outras pessoas. E como servidor público há 31 anos da prefeitura, toda a minha carreira profissional, toda a minha ascensão profissional eu devo à Prefeitura de São Sebastião. Né? Porque foi através dela que eu comecei o meu primeiro concurso público, ainda na época como escriturário. Foi na Prefeitura de São Sebastião que eu consegui fazer meu primeiro curso de auxiliar de enfermagem. Foi na Prefeitura de São Sebastião que eu tive apoio, inclusive financeiro, para poder fazer a minha faculdade. Foi o apoio da Prefeitura de São Sebastião que nos impulsionou a correr atrás desse projeto. E hoje a gente vê o resultado do serviço salvando vidas. A qualidade, cada dia mais, ela avança mais dentro do serviço. E a gente nota que todos os servidores que trabalham ali, eles gostam do que fazem, eles amam o que fazem. Tanto é que tem muita gente que quer entrar para o SAMU. Isso. Muitas pessoas se iludem com o macacão e com a sirene na ambulância, né? E quando vai ver a prática real e o peso que o macacão tem, pensam realmente naquilo que estão se propondo a fazer. Para mim é uma grande satisfação, como servidor público, ver um serviço hoje em ascensão de qualidade ter sido um sonho coletivo de servidores públicos da Prefeitura de São Sebastião, que atingiu aí a região, alcançou os 4 municípios. André, qual é hoje a estrutura ou infraestrutura que o SAMU
tem aqui no litoral, aqui em São Sebastião, nas outras cidades, em termos também de recursos humanos, de pessoas, e até recentemente me passaram uma situação, e você acabou praticamente de falar, não é todo mundo que acha que é fácil entrar, usar o macacão azul, mas isso depende muito também da cabeça da pessoa. Queria que você contasse um pouco desse profissional que é a pessoa que trabalha com o SAMU e essa estrutura. Então, o SAMU no Litoral Norte hoje, ele tem uma estrutura de 5 ambulâncias 24 horas em Ubatuba, né? Uma USA e quatro básicas, tá? Ele tem uma estrutura lá em Caraguatatuba de 4 básicas também e uma avançada. Ilhabela, ele tem a estrutura de 2 básicas. São Sebastião, ele tem a estrutura de 5 unidades. Na verdade, são 2 unidades, 3 unidades básicas e 2 unidades intermediárias, que São Sebastião também é pioneiro na região, né, na instalação das CIVs, que são suporte intermediário de vida. O que é uma CIV? Ela é uma ambulância de suporte básico que tem o 3º tripulante, um enfermeiro graduado, treinado em suporte avançado de vida pré-hospitalar. Então, esse enfermeiro, por meio de protocolos e orientação do médico de regulador, ele intuba o paciente, ele, através de método supraglótico, ele faz medicação nesse paciente, no caso, numa reanimação cardiopulmonar, ele medica o paciente em caso de insuficiência respiratória, ele faz procedimentos, né, de trauma que são mais invasivos que o suporte básico não faz. Ou seja, ele dá uma chance de sobrevida maior ainda para o paciente grave. E nós temos também a unidade avançada. Então, são um total de 6 ambulâncias em São Sebastião, que funcionam ininterruptamente 24 horas. Tá ok? Para quem está nos assistindo e não conhece, você falou da unidade básica e a de suporte avançado. No que elas se diferenciam? A unidade de suporte básico, ela contém um profissional de nível médio de enfermagem, técnico auxiliar e um condutor. Tá? Então, ela vai fazer todo um procedimento de suporte básico. Ela vai fazer uma reanimação de suporte básico, que é a compressão, ventilação do paciente e transporte. Ela vai fazer imobilizações em caso de trauma. Ela vai dar um suporte de oxigenoterapia em caso de insuficiência respiratória. A manutenção da vida. Já a ambulância intermediária que vai com o enfermeiro, ela tem esse potencial de fazer procedimentos protocolados invasivos, né, e com uso de medicação. Já a ambulância de suporte avançado, ela é tripulada pelo condutor, pelo médico e pelo enfermeiro. Então, o médico aí, ele passa a tratar do agravo à saúde. A ambulância de suporte intermediário, ela, na verdade, ela trata o efeito do agravo à saúde, mitigando o dano e dando a chance de sobrevida desse paciente até a unidade onde vai iniciar o tratamento da causa D. Já o suporte avançado, ele começa o tratamento no local. Que interessante e importante, né, Mara? Com certeza. E o treinamento, como que funciona para entrar no SAMU? Então, como a gente estava falando, o perfil desse profissional, ele é um profissional que ele tem que ter autocontrole, né, emocional, ele tem que ter uma capacidade de resiliência, calma e tranquilidade, e ao mesmo tempo ele tem que ter agilidade e poder de decisão, capacidade de decisão. Porque uma ocorrência nunca é igual a outra. Quando a gente ensina os procedimentos, né, de trauma ou de emergências clínicas, a gente parte de um pressuposto que a base é o protocolo que você ensina. Porém, as próprias normativas atuais, ela fala que existe a preferência e o princípio. A preferência é, de acordo com a cena e a situação, é a decisão que eu vou tomar, porém o princípio ele tem sempre que ser a base científica. Ou seja, a base tem que ser o meu protocolo. Se eu vou decidir entre imobilizar no local ou transportar ela imobilizando no caminho, se ela é uma vítima que dá para fazer um atendimento inicial no local e outros procedimentos no local, ou se ela tem que ser uma extração rápida, ela vai justamente da capacidade desse profissional tem de avaliar, né, e tomar a decisão.
Então, muitas das vezes, as pessoas elas acreditam que o SAMU é um serviço de transporte. Ele não é um serviço de transporte. O nome ele fala, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Atendimento. Eu posso estar uma quadra atrás de um pronto-socorro, mas se o meu paciente ele tem um coma hipoglicêmico, antes de eu seguir para o pronto-socorro, eu tenho que corrigir a glicemia dele. Entendeu? Por quê? Porque eu posso, na porta do pronto-socorro, ele ter um vômito e aspirar. E aí eu causo uma iatrogenia, então, que é a segunda lesão, né? Então, as pessoas precisam ter esse entendimento de que o profissional que trabalha no SAMU, ele também tem que ter uma capacidade de olho clínico muito grande. Por isso que nós sempre buscamos que os profissionais que adentrem ao SAMU, eles têm que ter pelo menos alguma experiência hospitalar, alguma experiência intra-hospitalar. Eles precisam saber o que é um coma hipoglicêmico, eles precisam saber o que é uma palidez, o que é uma cianose. Não basta só ter aprendido no curso técnico, eles têm que ter visto isso em algum momento e vivenciado. Porque quando você treina um indivíduo, ele presta uma prova, ele passa, ele quando vai para dentro da ambulância, ele está sozinho, com regulação à distância e comunicação, claro, mas muitas das vezes ele pode ter uma situação que ele está sem comunicação, está numa área isolada e ele tem que tomar uma decisão. E tem também o fator do ambiente não controlado, entendeu? Porque dentro da unidade hospitalar você tem um ambiente controlado. Você tem um médico, às vezes 2, 3, você tem um enfermeiro, 2, 3, você tem vários técnicos de enfermagem, você tem o segurança da portaria, você tem o recepcionista. Na rua, a gente não tem isso. Na rua, a decisão é naquele momento. E muitas das vezes você conta com entreveros, com questões atípicas, que você tem que aprender a passar por cima disso para priorizar o atendimento do paciente. E como é que faz para poder entrar no SAMU? Eu tenho interesse. O que eu preciso fazer? Hoje, a principal via é o concurso público, tá? Em São Sebastião. Todos os nossos condutores e os profissionais de saúde, eles são por meio de concurso público. Temos um convênio com a Irmandade, desde a sua implantação, que contrata alguns profissionais da regulação para essa atividade. Porém, uma das coisas que o prefeito Reinaldinho e a secretária Laísa, a quem eu quero mandar um abraço aqui e agradecer pela oportunidade que o prefeito me deu de poder voltar à coordenação do SAMU. Ele é uma pessoa que gosta muito da atividade e dá todo o valor aos profissionais. Nós tivemos agora, só antes de responder, estivemos na Expo Emergência. Nosso stand foi o mais visitado da Expo Emergência. Tivemos mais de 500 visitantes em 3 dias de exposição. E toda a tecnologia que essas pessoas foram buscar com a gente foi na gestão do prefeito Reinaldinho, desde secretário de saúde até agora como prefeito. E ele fechou uma parceria com a gente. Então, o indivíduo, para entrar no SAMU, ele tem que passar por 3 requisitos. Então, desde do início de 2025, né? Ele tem que ter uma avaliação psicológica, dando aptidão psicológica para ele para participar, para entrar no serviço. Ele tem que ter uma avaliação física mínima, né? Que a gente começa a colocar para os novos integrantes. E ele tem que passar por um curso de capacitação de no mínimo 80 horas de treinamento, né? Esse curso de capacitação, ele passa por técnica, disciplina, né, e postura do profissional, profissionalismo. Inclusive, antes da gente fazer aqui o pod, você estava dando um curso, esse curso de capacitação? A gente agora está na fase final, hoje é a penúltima aula, né? A última aula são as provas teóricas e práticas. Então, a gente está lá no balneário, eles fizeram hoje extricação de vítima de interior de veículo, a extração rápida, né? Todo o nosso método, ele é em cima do PHTLS e ACLS, que são técnicas, né, do Colégio Americano de Cirurgiões. Então, protocolo que é revisado a cada 4 anos, tá? E aí, esse curso de 80 horas, ele visa isso. Porque muitas das vezes você vai fazer, por exemplo, um atendimento a um afogamento, só que você tem 200 metros de areia de praia para você chegar, cada um com uma mochila nas costas e carregando uma prancha. Aí chega lá, você faz todo o atendimento de suporte básico avançado, faz a extração dessa vítima carregando ela,
entendeu? Com esse equipamento nas costas. Então, muitas pessoas falam, eu quero entrar no SAMU, e não tem a mínima condição física de fazer isso. Até para os profissionais nossos agora, essa é a terceira turma que nós estamos treinando esse ano, né? Dentro desse molde. Desde a primeira turma, todo mundo saiu do curso e foi se matricular em academia para fazer atividade física, porque eles, na prática, nós temos um dia, hoje é esse dia, inclusive, da turma B, né, dessa equipe que está fazendo o curso, o dia de cão. O que é o dia de cão? O dia de cão é aquele dia que te arranca o couro no serviço. Você chega no plantão, não dá tempo nem de checar a ambulância, já tem uma ocorrência para você sair. Aí você vai para essa ocorrência, entrega no pronto-socorro, entra outra, você volta para atender. Aí você volta para atender outra. Na hora que você fala que você vai almoçar, entra outra ocorrência. Aí entra um acidente. Aí no final do dia entra um afogamento. Entendeu? Quando você vai almoçar, é 4, 5 horas da tarde. Já é janta, né? Aí você foi, almoçou, deu 1 horinha de descanso, entra outra ocorrência. Porque no nosso trabalho existe uma coisa chamada lei de Murphy. Você nunca sabe por que aquele dia é só idoso que você atende. Você nunca sabe por que aquele dia é só gestante, por que aquele dia é só criança com febre, ou porque aquele dia tem 3, 4 acidentes, afogamentos para você atender. Então, eles têm que saber que existe esse dia e você tem que estar pronto psicologicamente, fisicamente e tecnicamente para poder encarar esse serviço. É isso aí, tem que ter preparo, porque não é fácil não, né, Marinha? É uma responsabilidade muito grande. Dá para ver o compromisso que um agente, né, do SAMU tem que ter com a população e com o seu profissionalismo mesmo, né, com o seu dia a dia. O papo tá muito bom, né, galera? Mas eu vou pedir agora para vocês se inscreverem no canal do YouTube da Prefeitura de São Sebastião, ativar o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos que nós produzimos aqui, não é, Marinha? Exatamente. Lembrando que todos os conteúdos, eles ficam aqui no nosso YouTube. Então, caso você queira rever algum episódio que não pôde assistir antes, fique à vontade. Como disse o Rafa, assine aqui, ó, se inscreva no sininho. E também, se você quiser falar com a gente, deixar algum recado, alguma demanda, alguma sugestão, temos aqui, ó, o QR Code passando aqui embaixo na sua tela. É só apontar o seu celular e mandar aqui pra gente, que vai, com certeza a gente vai trazer alguém aqui para estar conversando com você. Sugestões, perguntas, críticas também são bem-vindas, sendo que sejam construtivas, né, Mara? E vamos continuar aqui o bate-papo com o nosso coordenador geral de SAMU aqui no Litoral Norte, André Leandro. Eu gostaria de saber qual que são o número maior de ocorrências que vocês... Qual período do ano vocês costumam ter, assim, um número grande? Agora tá chegando a temporada de verão, então acho que é um momento propício, né? Que acontece muita coisa, a população litoral quase triplica, né? Então, como que funciona também essa logística e quais as principais ocorrências, assim, o número de ocorrências que vocês atendem diariamente? O maior índice de atendimento são dos casos clínicos. E a gente tem que insistir nessa máxima com a população de que o serviço é um serviço de atendimento de urgência e emergência. Embora o serviço ele tenha a questão da valência social, o que é a valência social? Por exemplo, uma senhora que está numa área distante da região central do município, 2 horas da manhã, ela pode ligar no 92 e pedir um atendimento porque ela está com uma dor abdominal, entendeu? E não tem outros agravos, é uma dor abdominal. Aquele momento não vai ceifar a vida dela, entendeu? Mas tem a questão da valência social no sentido dela não ter uma condução, né? Então, o SAMU ele vai buscar esse paciente. Ele pode não buscar esse paciente em 5 minutos, em 10 minutos, mas ele vai buscar esse paciente. Por que ele não vai buscar nesse tempo? Porque nesse tempo ele tem que atender aquilo que a gente chama de classificação de risco. Isso. Então são os casos verdes, amarelos e vermelhos. Então os verdes eles podem aguardar até o momento que a ambulância esteja liberada e a região dessa ambulância esteja com uma tranquilidade para poder atender. Os amarelos precisa ser atendido. Então, se a ambulância daquela região estiver empenhada, você vai chamar a ambulância da região próxima para atender esse caso. E os vermelhos é aquele caso que tem que atender na hora, senão é óbito. Então, a população, a gente pede a compreensão neste sentido,
né? A gente não existe serviço público que tem capacidade para ter uma ambulância para cada solicitação ao mesmo tempo. É muito difícil. São Sebastião é um serviço que, por ter esse know-how, ao longo dos 100 quilômetros de costa, ele tem 5 pontos de ambulância espalhados ao longo do município. Uma ocorrência de código vermelho hoje, ela tem um tempo-resposta máximo entre 12 a 14 minutos nas regiões mais longes. Aqui no centro da cidade, tem ocorrência que nós atendemos em 8 e já chegamos a atender até em 6 minutos e meio. Entende? Ah, André, mas como isso? Porque nós temos um protocolo também de saída, né? Então, após a equipe receber o atendimento, por exemplo, de um código vermelho, eles não podem demorar mais que 60 segundos para sair da base, né? Se tiver mais que 60 segundos, tem punição. Então, isso é regulado. As ambulâncias, elas têm, a partir de 2025 agora, que o prefeito Reinaldinho, ele deu condições para a gente fazer isso, as ambulâncias têm telemetria. Então, o que é isso? A ambulância ligou a chave no contato, aparece para nós na central a hora que a chave virou no contato. A ambulância começou a rodar, aparece a hora que ela começou a rodar. Ela parou no local, aparece para nós a hora que ela parou no local. Então, a gente tem todo esse controle, além das gravações de telefone, de rádio, que a gente também tem dentro do sistema. É fundamental esse aparato também da tecnologia para ajudar cada vez mais vocês monitorarem e atender cada vez mais rápido, né, E André? recentemente também a secretária Laís e o prefeito Reinaldinho autorizaram a aquisição de tablets para as ambulâncias. Então, nos próximos 8 meses, nós vamos estar recebendo as ocorrências por tablet, né? Esses tablets vão estar em contato com o médico regulador, podendo fazer até comunicação por vídeo, né, por dados móveis, e registrando as ocorrências não mais em papel, mas através do registro no tablet mesmo. Você falou com relação a essa questão de atendimento, às vezes as pessoas, elas querem, sentem a necessidade de ter um médico para atender, é onde você fala que tem o médico regulador. Como que funciona esse sistema? O médico regulador, ele tem uma autoridade sanitária federal que abrange desde ele ter autoridade para recomendar o paciente tomar uma medicação em casa enquanto ele aguarda a ambulância, ou até mesmo ele dizer, olha, você tome tal medicação e procure o PSF da sua região, porque o seu caso é ambulatorial. Ele tem essa autoridade. A população não entende isso, porque ela quer o seu problema resolvido na hora. Eles não têm, a população às vezes não tem o conhecimento científico que os profissionais têm. Então cada um acha que a sua dor ou a sua necessidade é um risco de vida, vamos dizer assim, né? Então ele tem essa autonomia, ele tem a autonomia de pedir para aguardar e ele tem a autonomia também de soltar naquela hora. Entendeu? E até de fazer orientações, como por exemplo, os casos que entram para nós com parada cardiorrespiratória, o médico regulador ele fica na linha orientando o solicitante de como fazer as compressões torácicas até a equipe chegar no local. Entendeu? Então, esse médico regulador ele fica à disposição ali 24 horas para esse tipo de atendimento no telefone. E ele decide também qual que é a prioridade desse atendimento e o recurso que ele vai mandar. Então, por exemplo, ele avalia aquela solicitação, ele manda um suporte básico. Ele avalia a situação? Não, esse aqui vai um suporte intermediário. Ou ele vai falar assim, ó, eu vou mandar o suporte básico e o suporte avançado, como está mais longe, vai também junto para dar o atendimento do tratamento. Então, inicia o atendimento aqui da mitigação do dano e o suporte avançado chega para fazer o tratamento daquele agravo emergente, de emergência à saúde. Não, isso é importante, Rafa, tá deixando claro, porque a gente vê, acompanha justamente pessoas que têm essa necessidade de... Talvez a pessoa se sinta mais segura com a presença do profissional, sim, do médico. Mas é isso que o André está explicando, que existe um médico regulador, que esse médico vai definir se vai o profissional, se vai o médico, se vai a equipe do suporte básico para poder fazer essa transferência. Acho que é bom deixar claro isso daí, porque acaba tendo essas outras prioridades também, né? Claro, sem dúvida. E a gente tem o trauma, né? Que ele é a segunda causa de atendimento que a gente tem, e é a terceira causa de óbito a nível nacional, né? Segundo o Ministério da Saúde. Nesses casos, nos casos de trauma principalmente, o médico regulador, ele está ali para orientar tanto as equipes como também o solicitante.
entendeu? Então, é muito importante que a população tenha esse entendimento. Nós nunca costumamos deixar alguém sem atendimento, tá? Isso não é o perfil do SAMU. Pode demorar, mas a gente vai atender, né? E a demora que a gente fala é numa linha de prioridade, não é porque não tem assistência. Muito bom. 15 anos do SAMU salvando vidas. E é muito importante mesmo esse apoio da gestão pública e esse olhar, né, que o prefeito Reinaldinho tem para a saúde e também para essa equipe que trabalha em prol da saúde do município. E tá vindo aí, né, um evento dia 19, para comemorar, né, e mostrar a importância da atuação de vocês aqui no município. Conta um pouco também desse evento, como que vai funcionar, André? É perfil da gestão, da atual gestão, treinar, capacitar. Então, a gente, ao longo desse ano, nós, até a data de hoje, o Núcleo de Educação de Urgência do SAMU treinou mais de 2.700 pessoas no município de São Sebastião, só no município de São Sebastião. No primeiro semestre, nós treinamos 1.680 pessoas. Agora, nós estamos já em 2.774, 73, se eu não me engano. Nós ainda temos um curso para os condutores, que são quase 70 condutores que vão fazer o curso agora do último final de semana de novembro até o 1º de dezembro. Entendeu? Então, a gente vai chegar aí a 3.000 atendimentos. 3.000 pessoas treinadas, entre profissionais de saúde e pessoas da comunidade. E não poderia deixar de ser diferente se a gente não fizesse uma comemoração também se capacitando. Então vai ser o seminário, a gente vai fazer o seminário SAMU 15 anos, vai ser no Teatro Municipal dia 19, a partir das 8 da manhã. Nessa oportunidade nós teremos as autoridades da região que vão estar lá, né, abrindo o evento. O nosso prefeito é o anfitrião, que vai estar abrindo o evento, ok? Vamos ter uma apresentação da história do SAMU, do Litoral Norte. Vamos ter um representante do Ministério da Saúde que vem fazer uma apresentação também, né, a respeito da história do SAMU no Brasil e as novas perspectivas da nova Política Nacional de Urgência e Emergência que está vindo aí em 2026. À tarde vai ser um seminário técnico, onde nós vamos ter a presença da doutora Júnia. Doutora Júnia, ela é uma autoridade em atendimento pré-hospitalar no Brasil. Ela treina desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, né, o povo brasileiro. Ela é uma autoridade também no atendimento pré-hospitalar de aeromédico. Nós vamos ter a doutora Marisa Malveste, que é segunda pós-doutorado em atendimento pré-hospitalar e é consultora do Ministério da Saúde também, para a nova Política Nacional de Urgência e Emergência. Ela também vem palestrar. E temos também os palestrantes da região, que é o doutor João Ricardo, de Caraguatatuba, né, e os profissionais da nossa região que vão estar disserrando sobre alguns temas para os acadêmicos, né, da área da saúde, para os profissionais de nível técnico. Então vai ser um evento muito importante, vai ter a comemoração dos 15 anos, vai ter sorteio de brinde para todos os nossos visitantes, vai ser muito legal, vai ser um dia de festa mesmo. Evento, hein? E também vamos ter a entrega dos certificados desses alunos do curso de APH ao longo do ano. Serão mais de 80 alunos que receberão seus certificados nessa oportunidade. Inclusive, o Márcio colocou agora Sim. aqui para o pessoal dar uma olhadinha, né? A O arte convite, a arte Legal. dos 15 anos. André, 15 anos só de SAMU, 31 de experiência. Você já deve ter vivenciado casos e mais casos. Você lembra, assim, de alguns que te chamaram a atenção, que ficaram marcados para você? O maior é muito traumático para eu dizer aqui, né? Mas, assim, dentro dessa história, a participação da gente na catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Nós fomos, pela região, nós fomos convocados pela Força Nacional do SUS, tivemos a oportunidade de estar lá. Eu tenho, assim, um privilégio muito grande de poder atuar nesse tipo de atividade. É um privilégio, não ninguém é insubstituível, né? Mas é um privilégio. Agora, a catástrofe de São Sebastião, para mim, ela foi a mais, como é que eu posso dizer assim, a mais limítrofe.
a que me levou ao meu maior limite, porque nós fomos a primeira aeronave a chegar no local. Eu estava tripulando a primeira aeronave. A aeronave não conseguiria ter ido por aparelho. Ela foi debaixo de chuva e vento, né, costeando aqui a costa sul até chegar na Barra do Saí. Então, uma tensão muito grande, né? Para quem estava indo, eu e 2 médicos, Dr. Ramon e Dr. Lucas. Nós estávamos a caminho lá. E chegamos no local, a gente tinha visto que a comunidade já tinha se preparado, assim, fazendo aquilo que podia pelas vítimas. Transportamos as primeiras vítimas e, assim, muita criança. O que mais me afeta é criança. A gente atende, tem que atender, tem que ter autocontrole, mas, assim, você fica meio que, assim, 1 semana, 2 ruminando aquilo. E, assim, foi o que mais... A catástrofe de São Sebastião, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu já fui atender fora do município, já fui atender catástrofe em Paraty, já atuei em algumas atividades no Vale, fiz estágio num grupo de atendimento pré-hospitalar, referência do Hospital Mandaki, né, BR-101, então assim, a gente viu muita coisa lá, mas assim, a catástrofe de 2023, ela é uma coisa que vai ficar marcada ao longo da história. Pela proximidade, por você ser um cidadão sebastianense. Sim. Não é fácil, Tá não. bala mesmo, não tem como. Não, e foi muito traumático mesmo, né? Porque à medida que os corpos iam chegando, era muita criança, e você, a sensação de que você treinou a vida inteira para fazer aquela diferença ali, e a maioria você não tinha o que fazer. Tinha que entubar, não poder fazer mais nada, entendeu? Então, mas fizemos muito por aqueles que necessitaram. Que vocês puderam salvar, né? A gente Também. pôde atuar bastante, mas assim, a diferença mesmo naquele atendimento no pré-hospitalar, digamos assim, foi a comunidade que se preparou antes da gente chegar. Isso daí foi... chegamos lá, eles estavam tentando triar com, tipo, marcando, porque você tria com vermelho, amarelo e verde, né? Então, eles estavam pegando pedaço de coisa de cada cor para amarrar no paciente, para triar o paciente, sabe? Já tinham ido no posto de saúde, pego o equipamento, algumas pessoas já estavam até com acesso venoso e tal, mas eram pacientes graves que precisavam de remoção urgente, né, de atendimento médico urgente. Graças a Deus, aqueles que foram vítimas e estiveram no posto de atendimento avançado que nós montamos lá, nenhum se perdeu, graças a Deus. Infelizmente, foram a óbito aqueles que realmente ficaram soterrados. Nós estamos vendo agora algumas imagens de Tá na cursos, né? tela. Que vocês fornecem para os futuros, para os atuais, de atualização para as equipes aqui Sim. do E SAMU. é legal também Sim. essa questão da população também, né, participar dos treinamentos e ter esses agentes comunitários também espalhados pela cidade, para em caso, né, ocorra, que não ocorra mais, né, mas que nem ocorra uma tragédia, um acidente, a pessoa que está ali para o primeiro atendimento saiba o que fazer e como coordenar, porque às vezes agrava a situação do paciente. A primeira coisa é saber o né? que não fazer. O que não O que não fazer, fazer. né? Começa por aí, né? Então, assim, o que não fazer. O que não fazer, você já não piora aquela condição. E o que fazer para mitigar o dano? Ocorre muito isso. Sim. A principal coisa que a gente procura ensinar hoje com os novos protocolos é, no caso de trauma, você tem sangramento? Se tem sangramento, tente estancar aquela hemorragia ou diminuir aquele sangramento. Começa por aí. Como que eu posso fazer isso? Protegendo suas mãos e um pano limpo, uma camiseta, entendeu? Para diminuir aquele sangramento. A vítima está inconsciente, você tem que verificar se ela está inconsciente. Ela tem pulso, ela respira. Se ela não tem pulso, compressão torácica, entendeu? Agora, você identificou o agravo à saúde, seja de natureza clínica ou traumática, a primeira coisa é, liga o 192, né? E fala que tem uma pessoa inconsciente aqui. E aí você começa a fazer o básico. Se é de trauma, tem sangramento? Não, não tem sangramento. Tá respirando? Tá respirando. Então deixa ela quietinha ali até chegar o socorro. Não deixa ninguém mexer, entendeu? Nada. Ou a vítima clínica tá inconsciente? Tá inconsciente.
manda chamar o SAMU, liga o 92, entendeu? E verifica se ela tem pulso e respiração. Isso o médico regulador, ele orienta, ele fala, ó, você tá vendo ali o gogó dela, o osso do gogó, ele fala assim mesmo, pra pessoa entender. Não usa pomo de Adão ou cricoide, não. Ele fala isso, ó, tá vendo o gogó? Escorre o dedo pro lado assim, ó, e verifica se tá pulsando. A pessoa fica ali 10 segundos, não tá pulsando, aí ele vai orientar. Ó, uma linha entre os dois mamilos, ou no meio do peito ali, naquela valinha no meio do peito, põe a mão e a outra em cima e começa a comprimir. Tem que abaixar 5 centímetros. E aí ele vai orientando. Vamos aproveitar Muito que bom. tem nome esse Aulas boneco e aqui aulas. para você Não, mostrar não para tem. quem não tem nome, para mostrar já que você estava falando Então sobre nós isso, vamos é batizar ele hoje. Vai, Pode. Pode. É o pode. Ah, pode. O pode vai nos ajudar hoje. Já que você estava falando sobre essa questão, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, nós temos um colega que estava lá embaixo. Ó, Verdade. eu já fiz curso, viu? Eu sei fazer o curso. Numa situação dessa de emergência, como que a pessoa pode proceder? Olha, basicamente, você vai colocar a mão na cabeça da vítima e chamar por ela. Ei, senhor, tá me ouvindo? Qual é o seu nome? O senhor tá me ouvindo? A pessoa não responde, não se mexe. Entendeu? O que você vai fazer? Por favor, alguém liga o 92, diz que tem um homem inconsciente aqui e passa o local. Você vai aqui, ó, nessa região aqui do gogó, do seu lado, você vai escorregar os 2 dedos aqui, ó. Tá? Do lado. Tá bom? E aí você vai procurar ali 10 segundos sentir o pulso. Não tem Eu pulso. senti mesmo. Não tem pulso. O que você vai fazer? Você vai achar o ponto da compressão. Você vai vir com o dedo aqui, ó, até a bifurcação da boca do estômago, 2 dedos acima, essa região da mão hipotenar, que a gente chama, né? Aqui próximo ao punho, tá? Essa região aqui, ó, próximo ao punho. A gente vai colocar aqui no meio, nessa vala aqui, ó, do meio do peito, do tórax, tá? A gente chama de osso externo. Uma mão, a outra por cima, e aí você vai fazer compressões. E vai continuar com as compressões até o socorro chegar. Entendeu? Sempre contando assim, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Nesse ritmo. Tá? E vai ficar ali e falando com o médico regulador até a ambulância chegar. Quando que eu paro de fazer isso? Né? Quando que eu vou parar de fazer isso? Quando eu estiver em exaustão e não conseguir mais, porque o socorro está muito longe. Você pode estar fazendo uma trilha e acontecer isso. Você pode estar numa praia muito distante e acontecer isso. Entendeu? Quando a vítima esboçar a reação, né? Ela voltar. Ou quando o socorro chegar. Ok? Então, essa é a função da gente nisso. Tá? Para o leigo, né? Para aquele que não é profissional. Você falou isso de chamar, de ter uma pessoa. Como acalmar para um leigo, por exemplo, que está falando e fala, não, precisa ter isso. E às vezes a pessoa acaba ficando nervosa. O que precisa fazer numa situação dessa? Você vai falar assim para o regulador, normalmente, quando ele percebe que a pessoa não tem um autocontrole, ele pede para chamar outra pessoa. Ele fala, chama outra pessoa mais calma, né? Para eu poder orientar, por favor. E aí Isso é essa importante. pessoa... Não, mas tem que mandar a ambulância e tal. A ambulância já está a caminho, senhor. Já foi despachada. Só que eu tenho que te orientar, porque senão ela vai chegar e não vai dar mais para fazer nada. Isso por quê? Agora eu vou explicar para que a população entenda. Na parada cardiorrespiratória, principalmente, a ausência, a hipóxia e a hipoxemia, a ausência de oxigenação, né, ela faz com que haja lesão rapidamente, permanente do cérebro. Então, as nossas células cerebrais, elas resistem de 4 a 6 minutos sem oxigenação. A partir dos 6 minutos, elas começam a morrer gradativamente. E diferentemente de quando você toma um corte, por exemplo, na mão, e aí depois vem e cicatriza e fica a cicatriz, a célula, o neurônio, ele não acontece isso. Aquela região morreu, não vai regenerar mais. Entendeu? Então, o que acontece nesse sentido? A gente procura, com a orientação do médico regulador, a manter o mínimo de oxigenação cerebral que está ali na corrente sanguínea até o socorro chegar para aí restabelecer essa oxigenação e procurar reverter a parada cardiorrespiratória. Perfeito, muito bom. É.
vamos falar sobre um projeto também muito bacana que é ligado com as crianças, o SAMUzinho. Conta um Sim. pouco como que funciona. O SAMUzinho, ele é um projeto que nasceu no início do SAMU no Distrito Federal, né? E aí vários municípios adotaram e acabou se tornando aí um carro-chefe do SAMU a nível nacional. Visa atingir as crianças, né, ali do 4º ano, né, do período do ensino fundamental, e essas crianças, na verdade, serem agentes multiplicadores do uso correto do serviço e de evitar os trotes. Realmente, os trotes têm diminuído muito depois da implantação do projeto SAMUzinho, aqui já há mais de 6 anos, né, que existe em São Sebastião. Então, todas as crianças da rede pública, agora no começo de dezembro, se eu não me engano, dia 3 ou 4, elas vão se formar como SAMUzinho, no Teatro Municipal, né? E também nós temos um outro projeto que é voltado à nossa realidade turística, né, e ambiental, que é o Guarda-Vida Mirim. Nós temos o projeto do GBM, que é o Guarda-Vida Mirim. Nós temos agora 14 adolescentes que estão se formando também agora no final do ano. Qual que é o objetivo? Que eles sejam adolescentes que saibam reconhecer os perigos da praia, os perigos do mar, com treinamento através do GBMAR, que também está junto nesse projeto com a gente, e a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. A Secretaria de Educação, ela dá estrutura na escola, ela pega esses alunos, né, recruta esses alunos, dá estrutura de locomoção. O SAMU entra com a organização e com a parte de instrução, e o GBMAR também. Então, a ideia é que eles sejam agentes preventivos, que eles andando na praia, eles identifiquem e orientem o banhista a não entrar naquele local de correnteza, ajudando o guarda-vida nesse sentido. Muitos deles em Marizia são surfistas, são adolescentes surfistas. Então eles acabam que, quer queira, quer não, ele vendo uma pessoa se afogando, ele está ali com a prancha dele, ele também sabe que ele pode chegar com a prancha até o bombeiro chegar e retirar. Mas, assim, o grande foco mesmo, na verdade, é disciplina, né, cidadania e prevenção. Então, eles aprendem a ordem unida, aprendem a respeitar a hierarquia, entendeu? Nós temos o relato de 2 mães que já nos procuraram dizendo, olha, minha filha e meu filho, uma adolescente, um adolescente, melhorou muito o comportamento dele em casa. Uma até falou assim, ele esses dias perguntou para mim se queria que eu ajudasse a lavar a louça. Olha. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante a gente ter esse retorno. Mas, assim, o SAMU, ele não é só um atendimento de causa-fim, ele precisa ser muito mais preventivo. E esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E a gente mora numa região que ela é muito extensa. Muito extensa. Né? Então, como você falou, são 5 ambulâncias, né, deixadas em pontos estratégicos, sim, mas nós temos uma estrada, que é uma estrada de uma mão única, uma cidade espremida, nós temos o mar, nós temos pessoas que sobem a serra, sim, então vocês têm que estar extremamente preparados, e essa questão de você ter multiplicadores também é uma forma de ajudar, de salvar vidas, né? É muito importante. Então, assim, a gente tem um trabalho de treinamento com as entidades sociais do município, né? A gente tem um trabalho de treinamento com a educação, principalmente através da Lei Lucas. Recentemente, a primeira-dama foi conosco até Juqueí, dar os parabéns à merendeira, que salvou uma criança, né, um bebê praticamente, né, do engasgo. E é isso, é através da prevenção a gente mitigar o dano. Porque, na verdade, a palavra acidente é um ato, infortúnio que aconteceu, que não tinha como se prever. Mas muitos desses acidentes, mais de 70% deles, as pessoas sabem como fazer para não acontecer e acabam sendo negligentes. Então, ninguém melhor do que as nossas crianças e nossos adolescentes para serem esses multiplicadores. Você sabe que eu acompanhei Eles uma são vez... o futuro, né? Eu acompanhei um treinamento que estava sendo dado para a Polícia Municipal aqui de São Sebastião. E, infelizmente, nessa ocorrência que teve no Rio de Janeiro, eu vi a cena
reproduzida pelo instrutor aqui com os policiais, porque estão no meio de uma ocorrência onde há tiros, onde uma situação, um colega ferido, machucado, tendo que carregar. Sim, é o APH tático que nós demos também para a Polícia Municipal. Tendo que carregar no ombro e ao mesmo tempo se proteger. Eu falei, nossa, igualzinho o pessoal do SAMU estava instruindo a equipe da Polícia Municipal. E aí eu falei, cara, às vezes a gente não tem essa noção do que é que precisa, é o diferencial que vocês deram para o pessoal do trânsito, de uma forma para resgate, que geralmente o trânsito é o primeiro que acaba chegando numa ocorrência de acidente, e para a Polícia Municipal, o tático, para eles também, né, estarem protegidos e proteger o seu colega. São técnicas que eles utilizam de proteção e atendimento. Então, assim, eles, por meio de cobertura dos colegas, eles tratam inicialmente aquilo que vai matar o colega dele de imediato e fazem o transporte. Só que esse transporte, ele tem que transportar utilizando uma mão e a outra com a arma em defesa, né? Para sua defesa. Então tem táticas de cobertura, né? Onde eles fazem, um faz a cobertura, o outro transporta. É muito interessante e a extração também do policial ferido. É isso aí. E aí, galera, vocês estão curtindo esse bate-papo aqui? Então se inscreva no canal, curtam esse vídeo e não se esqueçam também de ativar o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos produzidos aqui no Departamento de Comunicação da Prefeitura de São Sebastião. Vocês podem também acompanhar nossas redes sociais, tanto no Instagram como também no Facebook, e o nosso site também oficial, que tem ali conteúdos mais densos, notícias, para você conferir tudo que acontece no nosso município, não é, Mara? Exatamente, pode também deixar a sua sugestão, demanda, reclamação, tá aqui o QR Code, pode mirar o seu celular aqui, ó, que vai chegar pra gente e com certeza vamos responder para você que tá aí em casa, tiver alguma dúvida. E Rafa... O tempo voou, né, Mara? Tanta coisa que a gente teria, mais rápido, ainda, né? Para perguntar pro SAMU, porque é um serviço... assim, excepcional, mas o tempo voou. E o André está nos preparativos aí dos 15 anos da implantação do SAMU aqui no Litoral Norte, a sua base aqui em São Sebastião. Sim. O debut, SAMU bacana. Debutante, olha que beleza. Mas dá muito orgulho, né? A gente, como sebastianense, sente orgulho também de fazer parte dessa história, querendo ou não, indiretamente, né? Porque a população poder contar com esse serviço tão importante e esse preparo de vocês é muito satisfatório e é o que eu vejo, né? Investir em saúde é cuidar do ser humano, é ter esse olhar mesmo humano, né? De zelo pelo próximo. Então, o trabalho de que vocês realizam realmente está de parabéns, e parabenizar também com certeza a gestão do prefeito Reinaldinho, que tem esse olhar, esse cuidado com o ser humano, com o munícipe, com o sebastianense. Eu quero agradecer muito também a questão da gestão ao prefeito Reinaldinho, que teve essa sensibilidade de não deixar que nada falte, né, para que o SAMU faça suas atividades. Agradecer à secretária Laís, toda a equipe da Secretaria de Saúde, né, que sempre está lá prontamente atendendo a gente, toda a nossa equipe de coordenação do SAMU, todos os colegas, mas eu quero mandar um abraço especial aqui para a nossa equipe do Núcleo de Educação de Urgência. Mandar um abraço para a Tamires, para a Keren, para o Ricardo, né, para a enfermeira Elaine, para a doutora Sheila, né, dizer para todo esse pessoal aí do nosso NEU, que eles têm feito um trabalho formidável no município, né? Quase 3 mil pessoas, vamos chegar aí a 3 mil pessoas treinadas. Eu não conheço nenhum núcleo de educação de urgência de nenhum SAMU regional que tenha feito isso no seu município. Nós somos pioneiros nisso. Também a todo o pessoal administrativo, quero mandar um abraço. E todas as pessoas que passaram pelo SAMU, que se aposentaram. Essa semana mesmo a gente fez um café da manhã pro Antônio, pro Toninho, né? Todo mundo conhece ele como Toninho, lá em Boiscanga. É um servidor de 32 anos, 33 anos de prefeitura. Semana que vem ele é o último plantão dele, entendeu? É muito gratificante, né? Todas essas pessoas, Rosalina, Maria Antônia,
Cristina e muitos outros aqui que se eu for citar aqui eu posso esquecer de alguém e não vai ser justo, né? São pessoas que deixaram o seu legado nesse serviço, contribuíram e contribuíram muito. E então eu quero agradecer bastante e dizer que o sentimento é esse, é de gratidão mesmo. É isso aí. Gostaria de agradecer a todos que trabalham no SAMU, que trabalham pela saúde, pela vida das pessoas. Agradecer ao Márcio, que está aqui pilotando aqui os equipamentos Grande para deixar o Márcio, programa aqui no streamer. ar. Hoje nós temos a companhia da Hilary Raíssa, que está aqui também nos Arrasa, nossa produtora. bastidores, nas redes sociais, que a nossa amiga, a Maria Fernanda, hoje está em outra pauta. Sim. O Marcelo, que também hoje veio acompanhar aqui com a gente, que é o jornalista que faz a Sério, saúde. belíssimo. E a você que está em casa, nos acompanhando, nos deu o prazer de estar até agora aqui com a gente, sabendo um pouco mais da história do SAMU aqui de São Sebastião e do Litoral Norte. Muito obrigada e até a próxima edição.